Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com os nossos autores aqui da editora Diálogo Freiriano. Hoje eu estou aqui acompanhado pela Mirela Leite Moté, que recentemente publicou aqui, ó, Teias Colaborativas, compartilhando a docência na educação bilíngue. Olha que tema bacana que a Mirela pesquisou no seu mestrado, ela vai falar um pouquinho mais sobre esse livro daqui a pouco a gente. E lembrando que em cima ou embaixo desse vídeo você encontra o link para acessar o material da Mirela, comprar, adquirir, baixar, você pode ficar à vontade. Inclusive, compartilhe com quem estuda educação bilíngue como a Mirela. E se você tem um mestrado, um doutorado como a Mirela para produzir, para transformar em livro no padrão Qualiscaps, tem também os nossos contatos acompanhando essa nossa entrevista, tá bem? Mirela, seja bem-vinda. Eu quero que você comece contando brevemente, assim, ó, de onde é que você mora, onde é que você trabalha, para que o pessoal te conheça um pouquinho e conta para a galera aonde que você encontrou a nossa editora, como é que foi o nosso ponto de encontro, conta aí. Joia! Primeiramente, né, um olá a todos que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mirela Leite Moté, eu sou professora aqui na Rede Municipal em Navegantes, eu estou no litoral de Santa Catarina, um pouco distante da editora, mas nesse não é o caso, né? Bom, eu sou professora já há 16 anos, no último ano eu consegui concluir então meu mestrado, e ali no decorrer das referências bibliográficas, quando eu estava fazendo o lançamento, eu percebi que não tinha nada escrito, nada é muito, né? Poucas coisas escritas dentro desse escopo da minha linha de pesquisa. Então, eu vi a necessidade de não tem que colocar isso no mundo, tem que colocar para o mundo. E foi num breve encontro que a gente esteve lá na Catedral da Unesco, lá em São Leopoldo, num evento da Unicinos, que eu conheci essa pessoa maravilhosa ali, que é o Ivânio. E ele trouxe essa ideia, tá, mas tu pensou já em publicar e como que funciona? E a gente foi conversando, foi tendo esses diálogos freirianos que foram ocorrendo, e hoje eu consigo estar aqui com meu quase filho, 2 anos de gestação, do qual agora eu consigo colocar à disposição do Brasil. Teias Colaborativas, um projeto bem interessante, bem intrigante, que trata da docência compartilhada entre o pedagogo e o professor de língua inglesa, trabalhando juntos. Será que dá certo? Só lendo para descobrir, né, Ivânio? Show de bola, olha que propaganda, hein? E eu me lembro que quando a gente se encontrou lá no evento da Unicinos, né, Mirella, disse, nossa, cara, isso é muito legal, é uma coisa que nem você disse, tem pouca bibliografia disponível e pesquisas recentes menos ainda, então ter o livro da Mirella à mão é para você que estuda educação bilíngue, né? Que estuda como é que é compartilhado esse espaço, nesse jeito que vocês fazem aí onde vocês trabalham, né, Mirella? É muito interessante para conhecer uma prática concreta dessa experiência, né? E poder aprender mais com o que a Mirella vem também experienciando, porque você viveu isso, né? Conta como é que foi essa experiência do mestrado, né? De onde é que você tirou essa ideia de pesquisar esse tema? Foi a partir da tua prática? Então, não foi a partir da minha prática. Bom, eu sou professora de história e aqui em história eu trabalhei muito tempo também numa escola bilíngue do município, até algo de bastante expoente aqui. Uhum. Entretanto, quando eu me desloquei e resolvi, né, não, quero dar mais um passo na carreira, quero ser mais profissional ainda, então eu me desloquei para o município de Blumenau, que fica mais ou menos a 70 quilômetros daqui, aonde eu fiz então o meu mestrado. E lá, conversando entre os corredores e tudo mais, me veio essa notícia de que lá existia uma política pública aonde que havia o professor de segunda língua, podendo ser inglês, podendo ser também italiano, podendo ser até mesmo o pomerano, que ia depender de cada lugar aonde que estava localizada a escola dentro do município de Blumenau, aonde que o professor de segunda língua trabalhava com o professor no caso, o pedagogo. Uhum. Então, como que funcionava essa relação? Como que se dava? Isso me chamou muita atenção. Pensando numa política pública, até mesmo para colocar aqui dentro do meu município. Afinal de contas, né, ter acesso, poder ter essa desenvoltura em uma segunda língua é o que acaba tendo essa conexão, essa teia gigantesca no planeta, como aqui foi a ideia da nossa capa. Perfeito. Ó, e eu ia te perguntar exatamente isso, né? Como é que é? Vejam que, primeiro, que interessante, né? Um mestrado a partir
da compreensão da pertinência de uma política pública. Então, já mais um tema aqui, além da educação bilíngue, também a política pública de implantação disso. Então, tem um outro tema correlato aqui que é útil encontrar, que você vai encontrar no material da Mirella. Mirella, conta como que foi, então, agora já que você tocou nesse assunto, como que foi a construção dessa capa, como é que foi a produção do próprio livro, porque muita gente fica curioso, né? Como é que nasce um livro? Como é que foi para você essa experiência de diagramação, de criação de capa? Como é que foi essa experiência aqui com a nossa editora? Bom, primeiro, né, esses 2 anos de mestrado me prepararam para muitas coisas e para outras não. Então dizer que, assim, ó, ter todo o suporte da editora facilitou muito o processo, muito mesmo. No sentido que, eu enviei o material, sentamos, conversamos. O que que você quer colocar aqui, o que que você não quer, vamos lá escolher o que seria mais viável, né, o que seria mais interessante para a construção desse livro. Porque uma coisa é você ter um texto acadêmico, escrito para pessoas que estão dentro ali da academia para poder ler. Outra coisa é pensar numa construção para as pessoas que não estão a par desse mundo, mas têm um interesse, a curiosidade de saber. Então, todo o suporte que eu recebi da Diálogo Freiriano fez todo o diferencial, aonde que a gente fez por etapas, aonde eu mandei o texto, isso aqui e tal, aí voltou, dizendo, Mirella, você aprova o texto como está aqui? Então, eu consegui tirar algumas coisas, consegui colocar outras, recebi muitas sugestões, mas te confesso que, assim, a parte que eu mais gostei, que fez diferença para mim, foi a capa. Ivânio, pensar em uma capa, uma coisa é a construção do texto, que quando a gente tem habilidade com as palavras, com as letras, é uma situação. Agora, pensar na capa, algo que realmente comunicasse, foi algo surreal para mim. A começar pelo título, que não seria o título da dissertação, pensar em um outro título para dialogar com esse público, que é o público leitor. E pensar em uma capa que fizesse jus e conseguisse comunicar às pessoas o que que eles encontrariam aqui, olha, para mim foi um grande desafio, mas foi muito seguro por todo o apoio, por todo o suporte que eu recebi. Aqui na capa, você consegue perceber que é o planeta Terra, É isso aí. né? E aqui há vários ícones, tal qual aquele do Facebook, como eu inclusive conversei com a profissional da capa, que a ideia era Foi a Laura que pensar fez em para você redes. ou o Gabriel? Foi Oi? Laura? Foi a Foi a Laura que Laura, fez? A Laura, isso, foi a pronto. Laura. Pensar em uma comunicação tão grandiosa assim, porque, pô, a segunda língua, a nossa língua, o contato com a própria globalização do planeta fazia muito sentido para mim, mas colocar isso em imagem, então vinha muito na cabeça a rede social, rede social. E a Laura então sugeriu, vamos fazer então essa conexão, essas Demais. teias com 3 pessoas, 2, uma, não uma única unitária, mas perceber todas essas teias, todas essas ligações, todas essas conjunturas que se formam a partir do momento que a gente encontra o outro, outra cultura, outra língua. Então, dizer para você que assim, a capa ganhou meu coração. Que legal. Esse aqui eu tenho meu tempo de vida, mas a capa foi assim aquela cereja do bolo que fez eu pensar que é muito bacana, é muito interessante essa construção e a própria valorização que essa obra tem para mim enquanto profissional, enquanto estudiosa, enquanto pessoa. Maravilhoso. E é de fato para mim também, Mirella, concordo com você. É um dos momentos mais mágicos da nossa produção de um livro, é a construção da capa, porque ela expressa, na verdade, né, em cores, em forma, em imagem, uma coisa que está aqui na nossa cabeça e que o profissional, né, que é o designer capista, capta essas informações e converte ela numa imagem simbólica, né, que capta o nosso leitor, nossa leitora, nos atravessa também, porque simboliza muito do que está na nossa cabeça. É maravilhoso, é gostoso demais fazer esse movimento, né? Nós temos o designer capista, é um profissional especialista em criação de capa de livro, então ele tem toda, né, como se diz, toda uma técnica, né, uma dinâmica para coletar um novo título, que seja também interessante, como o teu, né, teias colaborativas, e aí o subtítulo,
título, compartilhando a docência na educação bilíngue, da clareza, né? Na batida de olho, na capa do teu livro hoje, a gente já sabe o que esperar de um livro como esse, bárbaro. A E eu capa tem que ser queria, convidativa, né, ela tem que puxar o exato, leitor: "Ó, senta aqui, lê comigo". é isso mesmo, é isso mesmo. Maravilha. Ó, nesta direção, para a gente arrematar aqui esse nosso papo, né? Porque o pessoal pode, obviamente, quero refrescar a memória de vocês, em cima ou embaixo desse vídeo, você tem um link para acessar o livro e poder, obviamente, tê-lo na tua casa, obviamente, pode adquirir o material da Mirela. Mirela, você fez essa jornada agora, você é uma autora, você tem um livro publicado com o teu nome na capa, muito bonito. Muita gente que nos acompanha também gostaria de fazer essa jornada e às vezes tem o texto do mestrado, do doutorado lá pronto e não avança. O que, que você deixaria de conselho para quem já fez esse esforço, que nem você disse, um pedaço da vida dedicado a pesquisar alguma coisa, dedicado a escrever sobre esse campo de pesquisa e ainda não publicou? Que conselho, que mensagem você deixa para arrematar esse vídeo aqui da tua parte como autora que você é agora? Joia. Primeiramente, qual é o teu objetivo? Com a minha pesquisa, eu não queria deixar ela engavetada ou simplesmente lá no repositório da universidade. Eu queria que ela ganhasse o mundo. Ela precisava ter asas. E é essa asa que hoje eu encontro aqui. Tá? Uma coisa é a pessoa encontrar em distribuidoras, em livrarias. Outra coisa é a pessoa ir atrás, buscar. Então, aqui, a asa é o convite à leitura. Esse é o meu legado. E assim, não foi tão difícil quanto parece. Nada que algumas prestações, né, Ivânio, a gente É, não consiga dar conta. Mas por um sonho, quanto que vale? é isso aí. Ó, vou assinar embaixo do que a Mirella disse. Sim, tem investimento envolvido. Tem tempo, tem vida, tem dedicação, tem esforço, quem pesquisa sabe, né? E tem um investimento final que arremata essa jornada. Como a gente diz aqui, né, Mirella? Publicar abre portas e o livro é a chave. Então, você ter uma ideia de livro é uma coisa, você ter o livro é outra. E eu quero convidar vocês a fazer o download, a comprar o livro, estudar a partir da pesquisa da Mirella, porque é isso, se a gente dá asas ao nosso conhecimento, se a gente compartilha aquilo que a gente pesquisa, a gente torna o mundo melhor, né, mais completo, mais pleno e damos aqui a nossa contribuição para a sociedade ser cada vez melhor. Eu deixo aqui um convite para vocês. Chama a gente nos nossos contatos, nós vamos conversar, vamos pensar junto um projeto de publicação para você também. Mirella, muito obrigado por tirar esse tempo para conversar comigo por aqui. É sempre um prazer te encontrar. Foi ótimo te conhecer pessoalmente. A Mirella teve um privilégio de a gente se encontrar presencialmente, né, Mirella, num evento acadêmico, onde, obviamente, que eu falo, né, gente, bora publicar, porque isso transforma a nossa vida, a nossa carreira, a nossa jornada, o nosso status na mente das pessoas muda, né? O livro dá para gente um reconhecimento que a gente não tem sem ele. Obrigado, viu, por compartilhar. Parabéns pela tua pesquisa e um grande abraço para cada um e cada uma. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.